queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui mais uma semana no nosso Momento da Mulher Cristã, trazendo sempre questões temáticas que envolvem a vida das mulheres cristãs no nosso século. E nós vamos estar iniciando hoje uma nova temática. Nós vamos estar falando sobre filhos, o desafio de criar filhos no século XXI. E eu coloquei como tema desse novo momento, filhos, nosso maior desafio, porque eu considero que o maior desafio que temos como mulheres cristãs é criar filhos, educá-los tementes ao Senhor, educá-los para viver uma vida plena, uma vida com o temor e a presença do Senhor e do Santo Espírito em suas vidas. Então, queridos, nosso maior desafio, criar filhos, educá-los para honrar ao Senhor, dar bom testemunho, viver a vida cristã de forma que nossos filhos vejam em nós verdadeiros adoradores, servos tementes, que o Senhor nos dê o entendimento necessário dentro dessa temática. A você que já tem os seus filhos adultos, que enfrenta outros desafios com relação à orientação dos seus filhos, com relação à criação, que o Senhor esteja te revestindo de sabedoria. E aqueles que têm seus filhos menores, que aprendam também comigo dia a dia como educá-los, como orientá-los no caminho do Senhor. Nós vamos orar e assim iniciaremos essa temática. Santo Deus, eu te dou graças porque podemos estar na tua presença, podemos estar usando este canal de rádio e TV, das mídias sociais, para estarmos levando a orientação bíblica do Senhor para todos aqueles que buscam conhecer, ó Deus, os teus ensinamentos, as tuas orientações. Obrigada, Deus, porque tu nos deixaste o manual, que é a tua palavra, com as orientações que precisamos relacionadas a todas as situações do nosso viver. Desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar, Senhor, compreender aquilo que tu queres nos ensinar dia a dia. Que busquemos no Senhor o entendimento necessário, que o teu Espírito, agindo em nós, nos capacite, nos ensine e nos auxilie dia a dia na criação dos nossos filhos. Abençoe, Senhor, este programa, ó Deus, e que teu nome seja engrandecido, glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sempre que eu vou conversar com vocês sobre algum tema, eu procuro orientações na palavra e procuro também escritores, homens de Deus que tenham escrito sobre o tema e procuro verificar se essas orientações, se essas escrituras estão adequadas à palavra de Deus. E para falar sobre filhos, eu adquiri e comecei a ler o livro do pastor Luciano Subirá, um livro que ele escreveu junto com a sua esposa Kelly, que tem o título Como Flechas. É um livro bastante interessante, denso, e eu estou procurando resumir, tirar as principais orientações para que nós possamos conversar nas próximas semanas sobre filhos, nosso maior desafio. Então, como eu vos disse, Deus nos deixou em sua palavra princípios, orientações específicas para cada situação que pudéssemos enfrentar na nossa vida aqui. Ele nos deixou o manual, ele nos deixou o padrão. E o homem, ele tem sim a liberdade, a opção de escolher se ele quer seguir o padrão ou não. E o que a gente vê é que quando esse padrão não é seguido, muitos problemas são enfrentados no seio familiar, na criação e na orientação dos filhos a partir
no nosso momento atual, porque o século que nós vivemos ele é desafiador. Os nossos filhos têm inúmeras informações, eles têm referências das mais variadas e eles precisam ver em nós a sua principal referência. Então, o desafio é nós vivermos em santidade, vivermos os padrões bíblicos para que nossos filhos possam também ver em nós aqueles valores que são valores de vida, que são os valores que podem conduzi-los por caminhos abençoados, por caminhos de vida e não de morte. Então, nós temos um grande desafio porque também é uma enorme responsabilidade que nós temos. Então, nós temos aí princípios universais. Deus nos deixou na Bíblia esses princípios e eles foram oferecidos a toda a humanidade. Esses princípios não foram só separados exclusivamente para os cristãos, foram oferecidos a todos, tá? O padrão divino para a criação de filhos não é apenas o melhor, antes, ele é o único padrão que temos. As Escrituras Sagradas regem nossa fé e conduta em tudo, inclusive nas questões familiares e na criação dos filhos. São palavras do pastor Luciano e da sua esposa Kelly Subirá. Eles criaram 2 filhos, né? E já são adultos e hoje eles compartilham conosco as suas experiências na criação de filhos. Ler esse livro como Flechas, tem sido bastante desafiador a mim também, que tenho 2 filhos, um com 21 anos e outro com 16, que estão vivendo as descobertas da juventude. E tem sido um momento desafiador para mim, enquanto mãe, mulher cristã, e para minha família, para mim e para o meu esposo. Então, nós vamos aprender juntos, porque eu também estou nessa lição, na mesma lição. Como orientar filhos, jovens e adolescentes e como dar bom testemunho em tudo, para que eles reconheçam Cristo Jesus, reconheçam a Bíblia como verdade, como padrão, como regra de fé e de prática. O título, queridos, do livro Como Flechas foi baseada neste versículo bíblico que eu vos trago. Salmos 127, versículos 4 e 5, que diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aí, essa alegoria das flechas é trazida nos é trazida pelo pastor Luciano de uma forma muito interessante, para nós entendermos por que foi feita essa comparação nos Salmos, por que os filhos foram comparados a flechas na mão do guerreiro, e que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A continuidade do texto diz que esse homem não será envergonhado quando estiver diante de inimigos, diante de situações desafiadoras. E nós vamos buscar entender nessas próximas semanas por que essa alegoria, essa referência a flechas tem a ver com o princípio bíblico para a criação de filhos. Como flechas. Ao comparar filhos com flechas, a Bíblia nos oferece um conjunto de ilustrações acerca daquilo que é essencial na formação dos filhos. Destacaremos 3 aspectos: o destino, a formação e o tempo de espera. Nesse primeiro programa dessa temática, nós vamos falar sobre o destino. Então, vocês vão perceber o porquê essa comparação com as flechas ela é tão importante para o nosso entendimento
da educação dos nossos filhos. Cremos que os alicerces a serem colocados antes da construção de um prédio envolvem o entendimento de que a criação dos filhos depende da correta compreensão e prática de 3 traços importantes: compreender com clareza o alvo, ser consciente da importância da preparação das flechas e discernir o tempo de lançá-las. Então, logo nesse início, eles já nos dão uma ideia de que, compreendendo o alvo, ter consciência da importância da preparação dos filhos, assim como das flechas, e de discernir o tempo adequado para lançar as flechas, para lançar os filhos, para entregá-los prontos, né? É de vital importância para que a gente seja bem-sucedido nesse nosso desafio. Então, o que vai fundamentar a educação dos nossos filhos? Quais são os alicerces que serão colocados na formação, na preparação dessas nossas flechas? E qual é o tempo adequado para lançarmos essas flechas, para entregarmos aquilo que Deus colocou de mais precioso em nossas mãos, para prepararmos? Qual é o tempo adequado para devolvermos isso pronto? E qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Primeiro, nós vamos compreender esse alvo. Qual é o alvo a ser alcançado quando o Senhor nos entrega filhos para educarmos? Meus amados, então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade, né, de Deus ter nos colocado como pais de filhos, de pessoas que vão se desenvolver e crescer e se tornar homens líderes, homens que serão responsáveis pela sociedade? Como que a gente faz para preparar esses filhos, para entregá-los adequadamente para a sociedade? E essa é uma questão que permeia cada pai. Cada pai tem no seu coração essa preocupação de dar conta de preparar adequadamente seus filhos, né? E é ruim quando a gente chega adiante e se frustra com os resultados. Esse livro ele nos traz clareza de questões muito importantes, baseadas na palavra de Deus, para que a gente possa entender qual que é o nosso papel na criação e na educação dos filhos. E quando a gente fala do alvo, nós estamos nos referindo ao destino. Toda flecha deve ser lançada com a finalidade de acertar um alvo. Então, se nós formos analisar em termos de arco e flecha, de lançamento de flechas, ninguém lança uma flecha a esmo, sem um alvo, sem um objetivo a ser alcançado, tá? O arco e flecha, eles são armas, consideradas armas na antiguidade, e eram usadas em guerras, em grandes lutas, em grandes disputas. Hoje em dia eles têm mais uma utilização esportiva, né? Mas continuam precisando de um alvo, continuam precisando de uma preparação, continuam precisando acertar um alvo. Então, toda flecha deve ser lançada com a finalidade de acertar um alvo. A nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, é evidenciada nessa alegoria bíblica pelo fato de o arco e as flechas estarem nas mãos dos pais. Então, na minha mão estão o arco e as 2 flechas que o Senhor me confiou.
Eu tenho 2 filhos, 2 flechas, e o arco está em minhas mãos. É uma responsabilidade muito grande, porque cabe a mim lançar essas flechas. E se eu não me preparar, não preparar o arco, não preparar a flecha para o lançamento, eu corro o risco de não acertar o alvo. E quando a gente fala em alvo aqui, a gente está falando de alvos materiais, sim, mas também estamos falando de alvos espirituais. E pode ser que eu seja muito bem-sucedida em alvos materiais, em preparar os meus filhos para ter uma grande carreira, dar uma excelente educação, procurar as melhores escolas, procurar os melhores orientadores, os melhores médicos, cuidar da saúde física deles e até emocional, mas não prepará-los para a vida eterna. Então eu posso acertar alvos materiais, mas posso não acertar alvos espirituais. E aí se encontra a nossa grande angústia, a nossa grande preocupação. Acertar alvos materiais, mas acertar também o alvo espiritual, o principal deles, que é a salvação da alma, que é a vida de comunhão com Deus. O alvo a ser atingido retrata a responsabilidade dos pais de dar senso de propósito aos filhos. Então, nós temos a responsabilidade de ser exemplo, de ter propósito de vida e de transmitir esse senso de propósito também aos nossos filhos. Entender e encaminhar os filhos para viver o plano divino é indispensável. Mas eu só posso dar para os meus filhos se eu também tiver propósito divino. Se eu também vivenciar a cada dia e mostrar para eles o plano divino. Então eu não vou conseguir encaminhar os meus filhos para viver esse plano divino se eu mesmo não entendo qual é esse plano divino. Então, preparar filhos, preparar essas flechas, significa uma preparação nossa também enquanto pais, para orientá-los, para mostrar, para sermos exemplo em tudo e para vivermos neste alvo. Nós temos um alvo e aí nós vamos poder preparar os nossos filhos para que também alcancem esse alvo. É um grande desafio, queridos. O maior desafio que eu enfrento no meu dia a dia é preparar aqueles que o Senhor me deu para que acertem o alvo. E nessa introdução é interessante a gente entender que outro aspecto importante é o alvo de um arqueiro costuma estar longe. O papel dos pais fica mais fácil de ser desempenhado quando entendemos que os filhos não são apenas nossos, eles pertencem ao Senhor. Então, eu preciso entender nesse primeiro momento, nessa nossa introdução, que eu preciso preparar meus filhos para um alvo. Nós precisamos entender qual é o destino que queremos dar para essas flechas. Mais do que isso, nós precisamos ser o modelo no qual eles vão se basear para construir as suas estruturas mentais, emocionais, construir os seus objetivos de vida. E nós temos que entender que o alvo nunca está perto. O alvo de uma flecha costuma estar longe. E a gente precisa ter uma mira, um controle do arco, o posicionamento do arco, a flecha bem preparada
para que essa flecha alcance aquele alvo que está ao longe. Agora, o nosso papel fica mais fácil, menos doloroso ao ser desempenhado quando nós entendemos que os filhos não são apenas nossos. Acima de qualquer coisa, eles pertencem ao Senhor. Eles nos foram dados por um tempo para que nós cumpríssemos esse papel de prepará-los. Deus nos deu o arco em mãos para que possamos empunhar adequadamente essas flechas. É uma grande responsabilidade que o Senhor nos confiou. E nós precisamos crer que se o Senhor nos confiou, porque Ele nos vê capazes de desempenhar esse papel. Então precisamos dia a dia vencer os desafios que nos são impostos enquanto pais, mas também buscar aquele que nos deu os filhos, para que possamos ter do Senhor a sabedoria que necessitamos para adequadamente empunharmos o arco e prepararmos as flechas e lançarmos a nossa flecha no tempo certo, de forma que acerte ao alvo. O principal alvo que temos, amados, é o alvo espiritual. É acertar adequadamente os alvos de vida na presença do Senhor. Desfrutar de paz, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, aprender a lidar com as situações que nos são colocadas no dia a dia. E aí, quando a gente fala do alvo, que ele costuma estar longe, né? Nós precisamos entender o alvo como o destino e o propósito dos filhos. Nós temos claramente na palavra de Deus o entendimento de que o alvo principal é a salvação da alma. Que assim como nós, os nossos filhos também estarão vivendo aqui nessa terra, esta vida, por um tempo. Estarão em preparação para a vida eterna. Então, o alvo principal, nós temos que ter clareza para nós e para os nossos filhos, que o alvo principal é a salvação da alma, é o cuidado com a alma. Mas também existe um alvo personalizado. Cada pessoa tem seu próprio propósito estabelecido por Deus. Então, quando eu fui formada no ventre de minha mãe, Deus já havia estabelecido um alvo personalizado para mim, para minha vida. E Ele usou os meus pais, Ele usou os meios que a minha família tinha, Ele usou mais adiante a profissão que Ele me deu, as condições financeiras que Ele me deu, né? Ele usou isso tudo para que eu pudesse alcançar esse alvo personalizado. Esse alvo personalizado é personalizado por Deus. O alvo principal é a salvação da minha alma e o alvo personalizado é projetado por Deus. E Deus foi forjando essa flecha, que sou eu, né? Usando os meus pais na preparação dessa flecha, para que eu pudesse atingir esse alvo que Ele personalizou. Porque a gente tem um entendimento, enquanto cristãos, que Deus conhece a cada um individualmente e tem planejado cada dia, cada propósito, né? Então, Deus tem um alvo personalizado para cada um dos meus filhos, para cada um dos seus filhos. Então, além do alvo principal, que é a salvação da alma, que é a paz, que é desfrutar de uma vida saudável e plena nessa terra, Deus também tem um alvo personalizado para cada um dos nossos filhos. Então, cada flecha vai alcançar um determinado objetivo na vida. E esse alvo
nós não temos total clareza no decorrer do processo. Por quê? Porque nós somos limitados às situações dessa terra. Então, nós precisamos prepará-los para o principal alvo, que é a salvação da alma, e ao longo da caminhada, nós precisamos ir identificando as habilidades que Deus lhes deu, né? Aquelas aptidões que eles têm, para que possamos agir na personalização desse alvo. Possamos agir no sentido que Deus já planejou para cada um deles. Então, para que nós possamos entender nossos filhos como flechas, nós precisamos entender que nós somos o arco. E que nós somos o instrumento que vai estar preparando essas flechas. É um enorme desafio, amados. E é uma responsabilidade que nós não podemos transferir para ninguém. Mas nós precisamos encarar como pais essa responsabilidade e esse desafio. Nós vamos continuar falando desse tema por mais alguns programas, porque nós precisamos ter maior clareza da nossa responsabilidade enquanto pais. Mas temos que, hoje, entender que Deus tem um alvo personalizado para os nossos filhos, assim como Ele o tem para nós, para as nossas vidas. Alguns de nós já são capazes de contemplar qual é esse objetivo e já estão trilhando o caminho dentro desse destino, desse alvo personalizado por Deus. Outros ainda estão buscando entendê-lo. Então, que busquemos no Senhor, no seu Espírito, o entendimento, para que possamos conduzir adequadamente os nossos filhos, as flechas que o Senhor colocou em nossas mãos. Que possamos ser capazes de prepará-los e orientá-los para acertar o alvo principal, que é a salvação da alma, e o alvo personalizado por Deus para a vida deles. Que o Senhor nos abençoe. É um tema muito importante e desafiador. Peço que o Senhor nos dê o entendimento sobre cada situação, sobre cada aspecto que ainda será estudado, para que possamos melhor compreender qual é o nosso papel na preparação das flechas que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para além daquilo que eu, Regina, sou capaz de explicar. Que o Espírito Santo possa os mostrar dia a dia, semana a semana, o que Ele quer nos transmitir com relação à criação e educação de filhos. É um tema muito importante para nós mulheres e nós precisamos usar esse espaço do programa para refletir, para entender melhor, para buscar a solução e o socorro no lugar certo e para que possamos, sim, ter sucesso com as flechas que o Senhor colocou em nossas mãos, não para nossa glória, mas para a glória e honra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana estaremos falando um pouco mais a respeito das flechas. Como preparar adequadamente uma flecha? Como preparar adequadamente o arco, que é a principal coisa? E como fazer uso de ambos para alcançar o objetivo? Que o Senhor nos abençoe e que em Cristo tenhamos a paz que precisamos para entender a responsabilidade, entender os recursos que o Senhor tem nos oferecido para que possamos acertar o alvo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz e que possamos dia a dia buscar no Senhor a orientação necessárias para cumprirmos esse nosso maior desafio.
Que a paz de Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.